Bom dia, sejam bem-vindos de volta ao curso de Instrumentação Eletrônica. Esta é a quarta aula do módulo Grandezas e Sensores e a parte 2 do tópico de Arquiteturas para Sensores Moduladores. Nesta aula vamos analisar a arquitetura de excitação por tensão e medição por tensão, denominada aqui de arquitetura VV. Vamos ver agora a configuração VV, que é excitação por tensão e medição por tensão. No nosso caso aqui, a fonte de excitação é VE e temos uma resistência em série R. A resistência do sensor é dada por RS. Diretamente vemos que a tensão de saída em cima do sensor VS vai ser dado pelo divisor resistivo e é igual a VE vezes RS dividido por R mais RS. A sensibilidade dessa configuração vai ser dada pela derivada da variável de saída dividido pela derivada da variável de entrada, que vai ser dVs dRs. A derivada de Vs com relação a Rs vai ser a derivada de VE vezes Rs sobre R mais Rs com relação a Rs. Para acharmos essa derivada, aplicaremos a regra da divisão, que vai fornecer a derivada do numerador, que é 1, vezes o denominador R mais RS, menos o numerador RS, vezes a derivada do denominador, que é 1, resultando em apenas menos RS. E isso tudo dividido pelo denominador ao quadrado, que é R mais RS. Como resultado, temos que a derivada vai ser VE vezes, entre parênteses, R mais RS, menos RS, dividido por, entre parênteses, R mais RS ao quadrado. Rearranjando os termos, a sensibilidade vai ser dada por VE vezes R, dividido por, entre parênteses, R mais RS ao quadrado. Aqui vemos que a sensibilidade depende não somente da fonte de excitação, nesse caso VE, mas também do valor da resistência R. A questão que vem em seguida é como maximizar a sensibilidade da configuração. Primeiro, temos que saber qual o melhor valor de VE. A resposta para essa pergunta é que VE deve ser o máximo possível permitido pela aplicação. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um sensor termorresistivo, a excitação de tensão aplicada vai causar um aquecimento do sensor pelo efeito Joule. Então, eu tenho que ver qual o máximo erro permitido para assim determinar qual a tensão máxima que eu posso aplicar no sensor. A segunda questão que surge é qual o melhor valor para R. E a resposta para essa pergunta é que R deve ter um valor que maximize a sensibilidade em torno de algum ponto de operação. Continuando, a pergunta que surge em seguida é como escolher o ponto de operação para maximizar a sensibilidade. E essa pergunta pode ter várias respostas. Por exemplo, podemos escolher o valor mais provável para o mesurando, de forma a maximizar a sensibilidade em torno desse valor mais provável. Podemos também escolher o valor de repouso do sistema de medição. O valor de repouso é o valor quando o mesurando não é aplicado ou quando é igual a zero. Por exemplo, no caso de medição de peso ou força, em que é interessante maximizar a sensibilidade para pequenos valores de medição. E uma terceira resposta pode ser o valor médio da faixa de medição, que pode ser escolhida quando a probabilidade da grandeza assumir qualquer valor na faixa de medição é a mesma ou não temos nenhuma informação sobre o comportamento dessa grandeza. E assim escolhemos o valor médio como uma melhor solução de compromisso. Agora vamos supor que já temos definido nosso ponto de operação seguindo alguma das regras ditas anteriormente e que esse ponto seja definido por XO. E nesse ponto XO, a resistência do sensor seja RSO. Para determinarmos o valor de R que maximize a sensibilidade SRV, vamos proceder derivando a sensibilidade com relação ao R e igualando a zero.
Resolvendo DSRV sobre DR, usando a regra da divisão, vai nos fornecer VE vezes, abre parênteses, R mais RSO, fecha parênteses, ao quadrado, menos 2 vezes R vezes, abre parênteses, R mais RSO, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, R mais RSO, fecha parênteses, a quarta. E igualamos a zero. Vejam que podemos cancelar os termos VE e o denominador da equação, pois eles não são zero. Isso vai resultar em, abre parênteses, R mais RSO, fecha parênteses, ao quadrado, menos 2 vezes R vezes, abre parênteses, R mais RSO, fecha parênteses, é igual a R ao quadrado mais 2 vezes R vezes RSO, mais RSO ao quadrado, menos 2 vezes R ao quadrado, menos 2 vezes R vezes RSO. Cancelando os termos de mesmo valor mais sinais opostos, vai nos resultar em RSO ao quadrado menos R ao quadrado é igual a zero, que resulta em R igual a RSO. Ou seja, o valor de R que maximiza a sensibilidade no ponto de operação XO é igual ao valor de RSO. Tendo definido o ponto de operação XO que fornece RSO, vamos agora determinar as equações que definem a sensibilidade da configuração. O valor de R que maximiza a sensibilidade, como encontrado anteriormente, vai ser R igual a RSO. A sensibilidade da configuração em qualquer ponto de operação vai ser SRV igual a VE vezes RSO, dividido por, abre parênteses, RSO mais RS, fecha parênteses, ao quadrado, dado em volt por ohm. E, especificamente no ponto de operação em que RS vai ser igual a RSO, a sensibilidade vai ser SRVO é igual a VE sobre 4 RSO, em volt por ohm. Agora vamos ver um exemplo numérico. Considere a configuração VV, em que a fonte de excitação é de 1 volt e a resistência do sensor RTD é dado por RS igual a 100 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,004 vezes T, fecha parênteses. E a sensibilidade é de 0,4 ohm por grau Celsius. Considere também que a faixa de medição é de 0 a 100 graus Celsius. Para esse exemplo, vamos considerar o ponto de operação na metade da faixa, ou seja, TO é igual a 50 graus Celsius, que nos dá uma resistência no ponto de operação RSO de 120 ohms. Usando o que foi desenvolvido anteriormente, determinamos R para a sensibilidade máxima como sendo R igual a 120 ohms, que é o mesmo valor da resistência RSO. Neste caso, a sensibilidade da configuração em qualquer ponto vai ser SRV é igual a 120 dividido por, abre parênteses, 120 mais RS, fecha parênteses, ao quadrado, em volt por ohm. E a sensibilidade no ponto de operação, quando RS for igual a RSO, vai ser SRVO é igual a 2,083 mV por ohm. E a sensibilidade total da configuração de T para V vai ser STVO igual a 0,833 mV por grau Celsius, que nada mais é do que a multiplicação de SRVO vezes STR. Agora podemos traçar os gráficos da resistência, tensão e sensibilidade da configuração. Repetimos aqui os valores obtidos anteriormente por conveniência. Do ponto de operação, TO igual a 50 graus Celsius, RSO igual a 120 ohms, o valor de R foi determinado por 120 ohms, a sensibilidade no ponto de operação é 2,083 mV por ohm, e a sensibilidade total é 0,833 mV por grau Celsius. O primeiro gráfico é da resistência.
vemos que a resistência varia linearmente de 100 a 140 ohms para uma variação de temperatura de 0 a 100 graus. O segundo gráfico que vemos aqui é o da tensão de saída. Ela varia de um valor próximo de 0,46 volts para 0 graus até um valor próximo de 0,54 volts para 100 graus Celsius. E finalmente podemos ver o gráfico da sensibilidade, que ela varia de próximo de 1 mV por grau Celsius para uma temperatura de 0 graus Celsius até um valor próximo de 0,7 mV por grau Celsius para uma temperatura de 100 graus Celsius. A sensibilidade para o ponto de operação de 50 graus Celsius é marcado por esse ponto vermelho. E essa sensibilidade é o máximo valor de sensibilidade neste ponto de operação. Ou seja, se tivéssemos escolhido outro valor para R que não fosse o de 120 ohms, a sensibilidade em 50 graus Celsius seria menor do que a marcada por esse ponto vermelho. Para efeito de comparação, suponha que tivéssemos escolhido um outro ponto de operação, nesse caso 0 graus Celsius. Aqui o valor de RSO vai ser de 100 ohms. E, seguindo nossa metodologia de projeto, escolheríamos o valor de R igual a 100 ohms. A sensibilidade no ponto de operação, SRVO, nesse caso seria 2,5 mV por ohm. E a sensibilidade total da configuração seria de 1 mV por grau Celsius. Aqui abaixo nós mostramos o gráfico da tensão de saída pela temperatura, que ela varia de 0,5 volts a um valor que chega próximo a 0,58 volts. E no segundo gráfico aqui nós vemos a sensibilidade em função da temperatura. Vemos que ela varia de 1 mV por grau Celsius até um valor próximo de 0,7 mV por grau Celsius para 100 graus Celsius. E marcamos nesse gráfico o ponto de sensibilidade máxima, que é para 0 graus Celsius. Vamos repetir o exemplo de projeto, agora escolhendo um terceiro ponto de operação em 100 graus Celsius. Nesse caso, o valor de RSO seria de 140 ohms e, consequentemente, também o valor de R para maximizar a sensibilidade nesse ponto. A sensibilidade nesse ponto, SRVO, vai ser de 1,786 mV por ohm. E a sensibilidade total da configuração de 0,714 mV por grau Celsius. Aqui abaixo nós vemos o gráfico da tensão em função da temperatura, que varia de um valor próximo de 0,43 para 0 graus Celsius até um valor de 0,5 para 100 graus Celsius. E em seguida, nós vemos o gráfico da sensibilidade, que varia de um valor de próximo de 0,97 mV por grau Celsius até o valor de 0,714 mV por grau Celsius em 100 graus Celsius. O valor da sensibilidade máxima em 100 graus Celsius também encontra-se marcado por esse ponto azul. Agora podemos fazer uma comparação dos três exemplos de projeto. Nesse gráfico aqui, mostramos as tensões de saída de cada configuração, em que a curva preta é o projeto para o ponto de operação definido em 0 graus Celsius, ou seja, com R igual a 100 ohms. A curva vermelha é para a escolha do ponto de operação de 50 graus Celsius, com R igual a 120 ohms. E a curva azul é para a escolha do ponto de operação de 100 graus Celsius, com R igual a 140 ohms. Neste segundo gráfico, comparamos as sensibilidades de cada configuração. De forma semelhante, a curva preta é para a escolha do ponto de operação de 0 graus Celsius, a curva vermelha para o ponto de operação de 50 graus Celsius e a curva azul para o ponto de operação de 100 graus Celsius. As três curvas são bem próximas uma das outras, mas podemos ampliar em cada região de interesse. Primeiro, vemos na região próximo de 0 graus Celsius que a curva preta tem um maior valor do que as outras duas, indicando que a sensibilidade máxima foi obtida para o valor de R igual a 100 ohms.
Na região central, a curva vermelha se destaca, indicando que a sensibilidade máxima foi atingida para o valor de R igual a 120 ohms. E na parte final do gráfico, próximo a 100 graus Celsius, vemos que a curva azul se destaca com maior sensibilidade, que foi obtida para o valor de resistor igual a 140 ohms. É importante observar aqui que as curvas foram bastante próximas, pois esse sensor apresenta uma característica resistência à temperatura linear. Isso pode não ocorrer para outros tipos de sensores, e é o que vamos ver em um exemplo posterior.